autoridade policial fará sucinto relatório do que tiver sido apurado no inquérito e enviará os autos ao promotor competente. E aí? Errado, né? O que fala o CPP? Que vai lá, bota aí, artigo 11 do CPP, artigo 11, né? Fala que vai fazer um relatório minucioso, não é algo sucinto assim, né? É um relatório com dignidade, né? E vai enviar ao juiz. Porque o promotor, né? O processo penal é de 40. Então, manda enviar ao judiciário, em que pese você encaminhar o processo, melhor, o inquérito para onde? Para o MP, tá? Porque é o titular da ação penal. C. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, serão leiloados? Após fotografados? Não, seria uma maravilha, né? Dá para se livrar daqueles pertences, mas não dá para leiloar. Tem que fazer o quê, Barroso? Apreender e mandar para o ICCE, seguindo a cadeia de custódia. Delta, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Certo ou errado? Certo, D de delta. Delta é a resposta. Tudo bem aí? Delta é a resposta. A polícia tem banco de impostos? Tem. Tem bancos, né? Lá, eletrônico. Hoje está eletrônico. Tá? Você coloca lá e já consegue identificar. É mais ou menos o CSI Nova Iguaçu, Belfor Roxo, não é aquele CSI detetives 24 horas, mas tem aquele banco de dados que você bota ali o desenho digital e você consegue já identificar pela imagem da pessoa. No IFP tem. Vamos lá. A questão 5. A autoridade policial recebeu denúncia anônima sobre a existência de um grupo que se destinava a praticar roubos a agências bancárias. Diante da notícia recebida, com base no entendimento dos tribunais superiores, a autoridade policial. E aí? Terá discricionariedade para instaurar ou não inquérito? Não. Se perceber, constatar que essa informação procede, ela de cara manda instaurar uma VPI. Procede, deflagra-se em quê? Inquérito policial. Qual é a melhor resposta aqui? Deverá realizar diligências preliminares para averiguação. Antes de instaurar o quê? O inquérito policial. Essa semana eu recebi uma dúvida de um aluno pertinente. Sobre a unidirecionalidade do inquérito. Tá, Renato, o que eu faço na minha prova? Se aparecer lá, porque se vier na múltipla escolha, eu consigo me defender. Porque na múltipla escolha, turma, a resposta vai estar ali na minha frente. Agora, onde é que o bicho pega? Quando a banca bota assim, ó, analise as assertivas abaixo. E te dá 1, 2, 3, 4, 5. Aí lá embaixo coloca, só a primeira está certa? A 2 e 3 estão erradas? Ou ele coloca assim, essa mata, a quantidade de itens corretos. Aí você tem que saber todas. Quando ele bota 1 e 2, eu consigo o quê? Eliminar. O inquérito é verbal. Pô, isso aqui eu vou eliminar. Na primeira, eu vou lá embaixo e elimino umas 2, 3. Qual é a regrinha? O inquérito é escrito. Aí ele bota o inquérito policial, tem por característica a unidirecionalidade. Aí eu não botei aqui a unidirecionalidade. Na minha apostila eu escrevo sobre isso. Por quê? Porque hoje você tem uma divisão doutrinária. E o que tem assim se defendido aí nas provas de marcar X? Que o inquérito ele é unidirecional, sim. Várias vertentes, uma delas tem uma direção, MP. Segunda vertente, o delegado de polícia não pode fazer o quê? Juízo de valor. Porque a quem cabe o juízo de valor? A opinio delicti cabe a quem? Ao Ministério Público. O delegado tem que fazer o quê? O delegado tem que olhar e falar assim, ó, relatório, as folhas tais,
a vítima disse isso. Folhas tais, exame de corpo de delito. Folhas tais, o autor negou o acontecimento, autoria. É o relatório, promotor resolve. O promotor vai avaliar se tem mais diligências para poder ali, né, determinar. Tem prazo para concluir o inquérito, sim ou não? Se tiver preso, quantos dias? Se tiver solto? 30 dias. Prorrogáveis ou improrrogáveis? Prorrogáveis. Prorrogáveis. O promotor pode pegar e não ouviu aqui a testemunha que a vítima citou. Vai para a delegacia, ouça-se a testemunha. Pode. Então, hoje, te falo uma coisa, para a prova de marcar X, unidirecionalidade é divergente. Numa prova objetiva, eu marcaria sim, é a característica, e ia fundamentar com o livro. Entretanto, professor Leonardo, professor André Nicoliti abandonaram essa peculiaridade. E qual é o argumento que eles utilizam? Simples. Falar que o delegado não emite juízo de valor é uma aberração jurídica, porque ele emite sim juízo de valor. Exemplo, chegou à delegacia o maior e o menor. Manda todo mundo para a vara criminal, sim ou não? Quem vai avaliar isso? Delegado. Junta ou separa o processo? Separa o processo. Chegou uma infração penal cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. Cabe fiança? Sim ou não? Cabe. Quem é que vai arbitrar a fiança? Delegado. De quanto que ele vai arbitrar? De 1 a 100 salários. Ele faz juízo de valor. Paulo Rangel fala que o delegado faz um juízo legal de tipicidade. Então, estou colocando isso para você, que é um tema divergente. Não se espante. Acho que a FGV não vai por esse caminho. Mas se vier, eu estou pronto para responder. Como a maioria defende, eu vou dizer, é unidirecional. Tá? E vou ver se me deram a primeira assertiva, correto. Né? Salvo se citar. Para André Nicoliti, como a banca não tem o quê? Bibliografia, amiga letrinha de lei, acho difícil de cair essa pergunta. Vamos seguir. 5, já vou dar o break já. Me dá mais 2 minutos que eu vou fechar aqui, a gente toma o nosso café. 5 ficou qual aí? C de Charles. 6. Concluídas investigações de inquérito policial, a autoridade policial indiciou Francisco, sem envolvimento anterior com o aparato policial ou judicial, pela prática de crimes, como incurso nas sanções penais do delito de lesão corporal de natureza gravíssima, 2 a 8 anos. Tendo Francisco confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal na delegacia, o acordo de não persecução penal, no caso em tela, a NPP. Bota aí, ver artigo 28A do CPP. Ver artigo 28A do CPP. Quais são os 3 requisitos para o ANPP, turma? Primeiro, confissão formal e circunstancial. Eu confesso que eu pratiquei o estelionato. Confesso que esses golpes aí, tudo na minha conta. Beleza. 1 a 5 anos. Ele trabalha com a pena de quanto? A lei fala o que lá? 28A. Pena mínima de inferior a 4 anos. Então, estelionato 1 a 5 dá. Ele confessou. Beleza. Assinou lá, confessou. Vai ter ali algum tipo de benefício. Mas tem um terceiro requisito, que é o crime ser o quê? Sem violência ou grave ameaça. Barroso, cabe aqui a NPP? Não, por quê? Porque a natureza do delito imputado não admite. Barroso, transação penal, boa questão de prova, admite crimes com violência ou grave ameaça? Transação penal admite crimes com violência, sim ou não? Sim ou não? Qual é o requisito para transação penal? Artigo 7.6 da Lei do GCRIM. Infração penal de menor potencial ofensivo. Então, eu posso dar um soco no olho da vítima, no rosto da vítima, ficar aquela equimose aqui, chamar a polícia militar, vou para a delegacia. Não estou falando de violência doméstica familiar. Estou falando de GCRIM. Briga dentro de um bar.
Então, houve uma agressão. Tem violência, sim ou não? Tem violência. Qual artigo? Ora, 129 caput. Pena de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. Vai para a delegacia. Vai ter inquérito policial? Vai ter o quê? Termo circunstanciado. E eu vou encaminhar o termo para onde? Juizado Especial Criminal. E lá na justiça, no juizado, o promotor avaliando 76 pode oferecer o quê? A transação penal para esse indivíduo. Sim ou não? Não tem. Onde é que eu estou querendo chamar essa atenção? Que eu não posso confundir a transação penal com o acordo de não persecução penal. Tá? Aqui eu não consigo trabalhar com a NPP. Tá? Mas se fosse um crime de lesão corporal leve, mesmo tendo a violência, eu trabalho com transação penal. Ok aí? Resposta aqui, letra B de Bravo. 7. Beltrano, delegado de polícia em Marabá, Pará, testemunhou visualmente um roubo tentado contra uma vítima que dirigia seu veículo em uma das avenidas mais movimentadas da municipalidade. O agressor não conseguiu subtrair qualquer bem, pois a vítima acelerou seu automóvel e empreendeu fuga. Não vislumbrando importância no fato, nem visualizando dano à sociedade, Beltrano mantém-se inerte. Considerando a situação hipotética sobre a conduta desse delegado, é correto afirmar que ela fere o princípio da indisponibilidade. Fere? O que tem a ver indisponibilidade? Artigo 17 do Código de Processo Penal. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Então não tem nada a ver com arquivamento. Letra A não procede. B. Fere a oficiosidade inerente à função do cargo, vez que em crime de ação penal pública incondicionada, como é o roubo, a autoridade tem um dever de ofício de proceder à apuração do fato delitivo. Certo ou errado? Certo. Ele deve proceder. Oficiosidade. Bravo é... Ah, mas não tem ninguém. É por isso que ele está ali. Né? Para ir para a delegacia e fazer o quê? Instaurar o inquérito policial. Tudo bem aí? 8. Sim. A oficiosidade, ela é o CPP ou a CPP? Oficiosidade. Oficiosidade. É o artigo 5º do CPP, inciso 1º. Tá? Quando é que eu vou na oficialidade, turma? Quando tiver órgão oficial do Estado. Eu posso, Barroso, a lei está no edital, tá? Fazer investigação particular? Cabe detetive particular investigando, sim ou não? Cabe. Ele pode investigar? Claro, o que mais tem hoje. Investigadores. Tem uma lei que traz deveres para o investigador, detetive particular. Né? E aí, o delegado é obrigado a receber o relatório do investigador particular? Discricionariedade. Então, o detetive particular, ele investiga. Tem a lei, né, do investigador particular. Tá? E aí ele vai, leva isso lá para, né, o delegado de polícia, que vai receber, verificando ali indícios de autoria e materialidade, crime de ação penal pública incondicionada, está o inquérito policial. Tudo bem aí? Mas não é o investigador que vai instaurar, o investigador particular, que vai instaurar o inquérito policial, porque se exige um órgão oficial do Estado. Tá? Vai lá, questão 8. O inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas com o fim de se apurar a infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Qual das alternativas abaixo apresenta o detentor da função de elaboração do inquérito? E aí? A polícia judiciária. Judiciária. Delta é a resposta. Artigo 4º do CPP. Tá? Judiciária. Barroso, eu fui na letra E, Polícia Militar. Quando é que a Polícia Militar vai trabalhar com investigação? Infração penal militar.
Só que aí vai ser a Polícia Judiciária da Polícia Militar. DPJM. Por quê? Porque a Polícia Militar tem qual função constitucional, turma? Fazer o policiamento o quê? Ostensivo e preservar a ordem pública. Então, a atividade de investigação é com a Polícia Judiciária, que vai ser a Polícia Federal ou a Polícia o quê? Civil. Polícia Federal com exclusividade. Como é que eu faço para saber, Renato, a competência da Polícia Civil? Como é que eu faço para definir numa prova de concurso se aquele tráfico de drogas vai para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal? Qual é o divisor de águas, senhores? Eu tenho que saber a da Polícia Federal. Porque se não for da Polícia Federal, vai ser para onde? Para a Polícia Civil. Prova de inspetor 2012. O que é que a banca colocou lá para a gente em 2012? Colocou assim, ó. Crime contra Banco do Brasil, ponto e vírgula. Crime contra a Caixa Econômica, 2 pontos. Letra A. Este, Justiça Estadual. Aquele federal. Já desgraçou tudo, porque começa com o português. Né? Mas, porra, esta, isto. Caraca, pronome demonstrativo. Lembrei, vamos por parte. Hoje eu trabalho com, tem um aluno, Everton Batista. Everton Batista perdeu esse ponto. Hoje é oficial de cartório. Falou, professor, em 2012, falou, professor, eu até sei que Banco do Brasil é economia mista. Eu até sei que a Caixa é empresa pública federal. Mas quando eu vi o tal do esta lá, eu dei-lhe um chute e perdi a questão. E turma, você perdeu uma questão hoje num concurso? É a questão. É a questão. Então aqui, o que a Constituição Federal fala? Vai para a Polícia Federal, se atingir bens, interesses e serviços da União, suas entidades autárquicas, se são suas, é porque a autarquia é federal, e suas empresas públicas federais. É isso. O que não tiver aqui, só para quem? Para a Polícia Civil. Mas, Barroso, tem exceções? Claro que tem exceções, pô. Claro que tem. Né? Porque o próprio artigo fala, bem como outras infrações, que tem uma repercussão interestadual e internacional. E exige uma repressão uniforme. Então, se não tiver aqui, normalmente, polícia é o quê? Civil. Se é a polícia civil, a justiça é o quê? Estadual. Aqui a polícia é o quê? Federal. Justiça federal. Então, não vou perder esse ponto na minha prova envolvendo a atribuição da Polícia Civil. O que mais a gente teve em 2020 e 2021 foi estelionato no auxílio emergencial. Quem é que investiga? Cai na sua prova. Gente, está assistindo o jornal, examinador. Não pense você que a banca fica lendo livro, não. Acabou essa fase. É igual professor. Professor faz o quê para estar aqui sobrevivendo? Já estudamos lá atrás. São 15 anos essa estrada. Qual é a solução hoje? Provas já caídas e ler jornal. Para ver, tá no jornal, passaporte da vacina. Aí você chega à prova, me perguntavam, professor, você acha que eles vão exigir o passaporte da vacina para essa prova? Não sei. Eu acho que seria de bom senso exigir. Porque você está aumentando muito o número de Covid. Né? Bom senso. O que o Supremo pensa acerca da vacina? É obrigatório ou não é obrigatório? O que decidiu o Supremo sobre a vacinação? Aí vem na sua prova, agora, no dia 30, incondicional. Né? E aí, o que o Supremo entende? Que a vacina é obrigatória ou não é obrigatória?
O que você marca? Ó, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, né? Marque a correta. E só cai isso, jurisprudência. Né? O Supremo falou o quê? Que a vacinação é o quê, turma? Obrigatória, mas não compulsória. Como assim não compulsória? Ele não vai, amigo, mandar alguém na marra te tacar a vacina. Mas ele pode o quê, turma? Ó, é escolha sua. Você sabe muito bem que você escuta desde pequenininho que você é responsável pelas escolhas. Não vem reclamar se para assistir a um jogo de futebol tem que estar vacinado. Não vem reclamar se tiver que embarcar num voo doméstico, até mesmo internacional, que tem que estar vacinado. A escolha é sua. Eu não vou te obrigar, mas eu vou dizer o seguinte, não é compulsória, mas eu, Supremo, entendo que ela é o quê? Obrigatória. Tudo bem aí, turma? De prova. Então, passaporte de vacina, cruzeiro que está aí com pessoas com Covid não consegue desembarcar, imagina. Tu faz uma viagem de cruzeiro, 3 dias. 3 dias, pô, dá para descansar 3 dias, né? E não consegue voltar. Tá assim de brasileiro em aeroportos aí, querendo voltar ao Brasil, não consegue. Porque tem que fazer o quê? Exame, tem que estar uma série de requisitos. Então, isso pode cair em prova de concurso, turma. Isso pode cair em prova de concurso público. Tá? Vamos seguir. Então, nesse caso aqui, você tem aqui a delta, judiciária, delta. 9, em relação às características do IP, assinale a correta. Marcamos qual aí? Alfa, a oficialidade significa que a atividade das autoridades policiais independe de qualquer espécie de provocação. E aí? Seria o que é isso aí? Oficiosidade. Letra B, a oficiosidade significa que o IP é uma atividade investigativa feita por órgãos oficiais. Note que ele inverte, né? A alfa com bravo. Está errado. A indisponibilidade significa que o IP deve ser conduzido sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. E aí? Isso é o quê? Inquisitoriedade, inquisitório, né? Delta, a autoritariedade impõe a presidência do IP a uma autoridade pública, delegado de polícia de carreira. Certo ou errado? E fiquei na dúvida na prova, fiquei na dúvida. Eco, a inquisitividade significa que, após sua instalação, o IP não pode ser arquivado pelo delegado. Note que ele inverte a Charlie com eco. Qual é a resposta aí? Delta, autoritariedade. Delta, autoritariedade. Tudo bem? E 10 já foi? 10 ficou a letra D de delta. Deixa eu ver. Aí o próximo bloco, ação penal e competência. O que a gente vai fazer, turma? Só para a gente se organizar. O intervalo é 10 horas, aí passamos 15 minutos. Até para não chocar com a outra turma, você fazer um intervalo mais folgado. Vamos fazer assim, como a gente está aqui na vertical hoje, eu até proponho o nosso almoço, a gente sai um pouquinho depois. Né? Vou sair meio-dia, tá tudo cheio aí, cara. Então você talvez sacrificar, sei lá, uma sugestão. Pensa, quando voltar a gente decide. Vocês poderiam esticar até 1 da tarde e almoçava de umas 2. Você tem 2 benefícios, encurtar a tarde e você pegar um restaurante mais vazio, né? Por conta de aglomeração. Aqui está todo mundo respeitando os limites de estacionamento, todo mundo com máscara, a galera online fica tranquila, né? Mas só para a gente poder, pensa, quando voltar a gente decide. Daqui a pouco a gente volta aí.